dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, tempo de refletir na palavra de Deus. E hoje nós estamos iniciando a leitura de mais um salmo. Hoje nós entramos no salmo de número 32 e nós vamos ler os versos do 1 ao verso de número 5, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Gosto de dizer que só existe uma coisa que nós podemos fazer com o nosso pecado: confessá-lo. Confessá-lo em atitude de humildade, na certeza de que Deus tem prazer em perdoar, quando essa confissão é uma expressão da verdade do nosso arrependimento. Davi começa dizendo nesse salmo que feliz, bem-aventurado, abençoado é aquele que tem a sua transgressão perdoada e o seu pecado coberto. O problema é que, ao invés de confessar, tem muita gente que prefere esconder. E quando nós escondemos o nosso pecado dentro do nosso coração, nós travamos uma guerra, porque passamos a carregar um peso sobre nós mesmos que nós não temos condição de suportar. E o texto termina dizendo que Deus perdoa a nossa culpa. Presta atenção, o pecado, além do erro cometido, ele gera um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa vai corroendo a gente por dentro. O Davi, ele vai dizer que enquanto ele guardou o seu pecado no escondido do seu coração, e enquanto ele fez silêncio a respeito do seu pecado, consumiram-se os seus ossos pelo seu bramido durante o dia. E a noite e dia pesava sobre ele os pecados que ele havia cometido. Ele teve uma alteração de humor, diz a palavra de Deus que o seu humor tornou-se em sequidão de estio. E às vezes nós lidamos com algumas pessoas que de repente elas perderam o brilho nos olhos, o sorriso no rosto, se consumiram num processo de angústia, de tristeza, porque não tem coragem de colocar para fora, de expor, de confessar aquilo que fizeram e ficam guardando os seus maus feitos indefinidamente, quando na verdade o convite da palavra de Deus é para que a gente não apenas admita o nosso pecado, mas a gente o confessa. Enquanto nós negamos e guardamos, o peso está sobre nós, mas quando nós confessamos e deixamos, nós tiramos o peso dos nossos ombros, porque diz a palavra de Deus que o Senhor nos perdoa. Por isso, a decisão de Davi no verso de número 5 é: confessarei o meu pecado, eu confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. É possível que você esteja guardando um pecado ainda não confessado, e isso esteja trazendo angústia e tristeza desnecessária. Eu queria te encorajar hoje a buscar ao Senhor, expor diante dele a sua culpa, expor diante dele o seu pecado em atitude de arrependimento, porque a palavra de Deus nos afirma
que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esta é a promessa da palavra de Deus. E nós, por confiarmos na promessa da palavra de Deus, não precisamos carregar fardos sobre os nossos ombros. Jesus morreu na cruz para levar os nossos fardos, para levar sobre si as nossas iniquidades. Então você não precisa carregá-los sobre os seus ombros. Você precisa confiá-los nas mãos daquele que pode resolver de maneira definitiva esse problema na sua vida. Por isso faça como Davi. Confesse os seus pecados ao Senhor. Confie no poder perdoador. Diz Davi: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E quando ele confessa, ele recebe o perdão de Deus. E isso acontece comigo e acontece com você também. Às vezes nós pecamos por pensamentos, por palavras, por atitudes, não importa como foi, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí nós podemos experimentar aquilo que Davi diz no primeiro verso: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Vamos orar? Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque Tu tens prazer em perdoar quando existe arrependimento e confissão. E oramos, ó Deus, para que pela Tua palavra sejamos encorajados a confessar e a largar, para que possamos desfrutar da bem-aventurança, na Tua presença, sem culpa, sem vergonha, sem nada que nos afaste de Ti. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?